quem empreendia em 2004 é porque tinha fracassado ou tinha perdido o emprego. Era um empreendedor, assim, cara, abre uma loja porque você perdeu o emprego, pega o seu fundo de garantia lá e abre um negócio. Então, quando eu fui montar a Samba lá atrás, meu pai ficou muito bravo comigo, assim. Minha mãe ficou brava comigo, porque eles não queriam que eu empreendesse. Como assim, montar um negócio, né? Depois, na segunda fase, 2008, quando a gente levantou o capital, ninguém levantava o capital. Então, foi muito difícil pra gente criar uma cultura de crescimento ou de produto e tal. Ninguém falava disso. Imagina a gente em Belo Horizonte, cercado por mineradoras ou por empresas tipo Fiat e tal. E aí, não, precisa um cara de gestão de produto. Onde você acha esse cara em BH? Não acha. Então não tinha nem gente para trabalhar com a gente. A maioria do nosso time era gente saindo da faculdade ou na faculdade ainda, que a gente treinava essas pessoas. O Gustavo Caetano foi um dos precursores do cenário de startups que hoje a gente vê por todo o país. A Sambatec atualmente é a maior plataforma de vídeo da América Latina, mas a empresa foi fundada lá em 2004, quando investimento anjo, venture capital, fintech e todos esses outros termos eram palavrões pouco conhecidos no mercado brasileiro. O Gustavo teve uma ascensão um tanto quanto rápida e foi reconhecido por publicações como Fast Company, Forbes e foi chamado até mesmo de Mark Zuckerberg brasileiro. É a história de como ele chegou até o topo com pouco mais de 30 anos de idade que a gente vai conhecer no episódio de hoje. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos empreendedores e empresários por trás das maiores empresas do país. E a minha história é interessante porque ela começa realmente no interior de Minas Gerais. Eu nasci numa cidade chamada Araguari, que eu brinco que é Herigueri, pra quem fala inglês é Herigueri, né? E Herigueri fica no Triângulo Mineiro, né? Pertinho de Uberlândia ali, quase 20 e poucos quilômetros de Uberlândia. E minha família é tradicional, papai é médico, minha mãe é dentista, meu irmão é médico, tem um monte de tio, né? Os meus tios, a maior parte são médicos também. Meus primos também têm diversos médicos na família, né? Então tem essa família, né? No interior o médico tem uma importância muito grande, né? Você é o único que desvirtuou ali então da família. É, eu sou a ovelha negra da família, né? Então, e desde criança foi assim, porque até outro dia dei uma palestra para a diretoria da Fiat sobre inovação, contando um pouco da minha história também, e depois o presidente da Fiat falou, pô, eu queria criar meus filhos igual você foi criado, como é que você foi criado e tal, e eu falei, não, acho que não é uma boa ideia não, porque eu dei muito trabalho, viu, pra minha mãe. Eu nunca fui aquele cara que se enquadrou nos padrões, né, da escola, então nunca fui um mau aluno, pior aluno, também nunca fui o melhor, mas se tivesse que fazer um trabalho, eu fazia de um jeito diferente. Quando todo mundo ia lá na frente apresentar e tal, eu me fantasiava, ou fazia gravação de vídeo e tal. E sempre busquei fazer coisas com muito humor, assim, coisas bem divertidas, sabe? E em que momento você teve contato com o empreendedorismo em si pela primeira vez? Sempre inventava coisas quando era pequeno? Eu nunca tive diretamente ligado com o empreendedorismo e nunca sonhei em ser empreendedor. Mas sempre ouvi histórias da minha família que me impactaram muito. Então, a minha avó conta uma história da família do vovô, porque quando eu conheci meu avô, ele já tinha, o império que ele tinha construído já tinha caído, né? E a história dele é muito interessante, porque meu avô, o pai dele veio de Portugal e eles montaram uma indústria aqui em São Paulo para fazer cortiça. Que na época do vovô, cortiça fazia rolha de vinho, mas também o grande negócio deles não era só a rolha de vinho, o grande negócio era isolamento térmico. Então qualquer câmera frigorífica precisava de cortiça, né, para fazer isolamento térmico. E era um negócio que deu super certo. Minha mãe nasceu numa casa no Morumbi, aqui em São Paulo, de 4 andares com elevador dentro. Então eles eram muito ricos. E aí um dia chega alguém pro meu avô, e minha avó disse que ele chegava pro meu avô e falou, doutor Adriano, nós temos que olhar essa tecnologia que tá chegando no mercado. E o vovô pegava aquilo e esfarelava. Falei, isso aqui é porcaria, né? A cortiça é uma casca de árvore prensada, isso aqui é leve, esfarela. E era o isopor chegando no mercado. E o isopor entrou no mercado e destruiu o negócio do meu avô, né? Quando eu o conheci, ele já tinha falido, já estava trabalhando com outras coisas. Então, essa história, né? E a minha avó conta histórias de muita riqueza no passado, mas muita mesmo. E de repente virou nada, isso me marcou muito.
eu cheguei no Rio, fui fazer faculdade no Rio. E quando eu entrei na faculdade, eu fazia comunicação, marketing na SPM, né? Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu entrei na faculdade e começou a surgir uma onda de hackers no Brasil. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu escrevia pro jornal da cidade lá de Araguari, quando eu tinha 12 anos, escrevia sobre games e tudo mais. E quando eu entrei lá, eu vi esse monte de hacker aparecendo, invadindo o site do governo e tudo mais, e comecei a escrever um blog, que na época não chamava blog, mas era um site, chamava Hacker News Brasil. E a Hacker News Brasil começou a bombar. Todo veículo vinha atrás do que a gente noticiava para mostrar o que eles estavam, né, para contar o que os hackers estavam fazendo. E a gente começou a ter tanta relevância no mercado que os próprios hackers me avisavam antes o que eles iam fazer. Então os hackers chegavam e falavam, amanhã, 2h da manhã, nós vamos invadir o site do governo e colocar uma mensagem lá e tal. Entra e tira print. Aí eu tirava print no outro dia, hackers invadem o site do governo, site da NASA e vários outros. E isso começou a acontecer com frequência, até que a Polícia Federal pegou um grupo de hackers que estavam fazendo esses ataques virtuais e descobriu um monte de e-mail que esses caras me mandavam, né? E aí a polícia veio atrás de mim. Um dia eu recebo uma intimação da Polinter no Rio de Janeiro, delegacia, né, de repressão a crimes digitais, e aí eu fui intimado a depor, e aí ali eu recebi uma escolha, né? O delegado falou, você fecha esse site ou nós vamos te indiciar por apologia a crimes digitais. Na minha cabeça eu estava só noticiando, não estava fazendo apologia a nada, como se falasse que um jornal faz apologia ao crime, né? Por mostrar algum crime, mas eu tinha medo, estava com 19 anos, né? Não, mais cedo, em 17 anos, e resolvi, então, fechar o meu primeiro empreendimento, né? E a expectativa que a minha família tinha de mim era que eu virasse um executivo de uma grande empresa. Trabalhando aí com marketing em uma grande empresa. Exato. E você chegou a terminar a faculdade? Ficou 4, 5 anos ali no Rio de Janeiro? Como é que foi esse período? Isso, eu terminei a faculdade, mas um ano antes de terminar a faculdade, eu estava fazendo estágio. Eu fui estagiar na Unimed, eu fui para lá fazer estágio na Unimed Rio. Comecei a trabalhar lá dentro e tal, uma estrutura muito pesada, né, grande. A Unimed Rio já era muito grande. E aí eu comecei a pensar, o que eu queria para minha vida? Será que eu queria trabalhar com isso mesmo, né? Empresa grande, eu achava que era mais legal estando de fora. Aí quando você vê dentro, a hierarquia é muito pesada e tudo mais. E aí um dia eu comprei um celular colorido e tentei baixar joguinho para celular, porque eu sempre gostei muito de joguinho, e não tinha ninguém vendendo o jogo. Isso era que ano, mais ou menos? Isso era 2004. E eu falei, gente, se eu quero comprar algo e não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade, né, de negócio. Entrei no Google, comecei a buscar quem fazia jogos para celular fora do Brasil. Achei uma empresa na Inglaterra, uma na França, mandei e-mail, falei que queria trazê-los para cá. E uma empresa na Inglaterra me falou, Gustavo, se você trouxer um plano de negócio pra gente, pode ser que a gente entre com você aí no mercado. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio que basicamente a primeira coisa que eu levei pros gringos era o mapa do Brasil. Falei, esse aqui é nosso país, né? Buenos Aires fica fora, não sei onde fica Buenos Aires e tal. E falei, olha o tanto de gente que mora no Brasil. Aí todo mundo, realmente, muita gente. Falei, então, todo mundo hoje tem celular preto e branco. Na hora que as pessoas começarem a comprar celular colorido, o que vai acontecer, muita gente vai querer comprar joguinho para celular. Os caras falaram, não, exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, vai acontecer na América Latina. E é assim que a gente cresceu aqui na Europa e tudo mais. E aí eu falei, então nós temos uma oportunidade única, porque ou a gente entra agora no mercado, ou essa janela vai se fechar. Em 6 meses a gente não vai ter mais essa oportunidade. E os caras gostaram, eu fiquei, uma semana em Londres, assinei um contrato com eles. Mas eles não desconfiaram? Um moleque de 19 anos chega lá... Como é que foi essa interação? Você mandou um e-mail para eles? Eu mandei e-mail, assim, eu fiz várias conversas com eles antes, mostrando o tamanho do mercado, e na época eu estava no último período de faculdade, eu até pedi ajuda para alguns professores, até meu TCC foi sobre isso e tal, para criar o plano de negócio, né? Que na época a gente vendia plano de negócio. Então eu tinha um plano de negócio com os dados, crescimento do mercado, tamanho do mercado e tudo mais. Mas eu acho que o que influenciou de verdade eles era que o Brasil não estava no mapa deles, eles não iam querer entrar direto e zero importância para a América Latina naquele momento. Então, assim, essa empresa estava realmente muito focada no mercado europeu e no mercado americano, onde a briga estava começando a ficar grande. E a América Latina, vai lá, então toca aí. Eu mostrei algo que eu acho que tinha alguma consistência, mas era um blefe, porque eu nunca tinha trabalhado na indústria, não tinha um time que veio da indústria e tal. Eu tive essa percepção e fui atrás, né, para tentar justificar que aquilo ali faria sentido.
e acabou dando certo. Mas aí, como é que foi esse retorno? Você foi lá e eles falaram, beleza, a gente vai investir no Brasil? Não. O que foi que aconteceu? Então, eu assinei um contrato em que eu podia revender os joguinhos aqui na América Latina. Né? Então, você tem exclusividade, você é um reseller nosso, então você pode revender para as operadoras na América Latina. E é interessante que eu voltei pro meu pai, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu liguei pro meu pai, e meu pai, eu sempre gosto de contar essa história, porque eu geralmente converso com o papai assim, pai, tá tudo bom? Aí meu pai, bom, filho, os trem? Tá tudo bom, então tá bom, desliga, né, o telefone. Então, eu tenho que ser muito rápido quando eu falo com meu pai. E essa vez eu cheguei no aeroporto, liguei pro papai e falei, pai, me apresenta pra um cara rico. E meu pai me apresentou pra um empresário de Florianópolis. E esse empresário gostou da ideia, né? Chamar o Almir Gentil. E o Almir, gostou da ideia e falou, vou investir $100 mil. Né? Hoje chama investidor anjo, né? Porque hoje já tem né? Existe uma indústria pra isso. Na época não, imagina 2004. Ninguém falava nem de startup, não existia esse termo, não existia investimento anjo, nem venture capital, possivelmente existia aqui no Brasil. E esse cara apostou na Samba com $100 mil para eu começar o negócio. Porque eu falei, já tenho o projeto, já tenho os joguinhos para começar a vender, mas eu preciso começar a bater na porta das operadoras. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, montar um time mínimo no começo e tal. E ele apostou, investiu na empresa. Eu terminei minha faculdade no Rio e fui para Belo Horizonte, porque achava que BH era mais barato, tinha mão de obra muito boa, né? E estava conectado com o Rio e São Paulo também. Eu não queria voltar muito para o interior para ficar muito distante dos lugares onde eu ia ter que vender, porque as operadoras estavam no Rio e em São Paulo. E aí acabou que a gente começou, eu montei uma operação com 2 estagiários, uma sala de 20 metros quadrados, e a gente começou a vender o joguinho para as operadoras no Brasil. Então chegava para uma operadora que tinha, em média, na época, um operador tinha 50 joguinhos para vender. E eu falava, eu tenho 2 mil. Você quer? Eu falei, quero. Então vamos fazer divisão de receita. Tudo que você vender, 50% é seu, 50% é meu. Fechamos as 4 operadoras aqui do Brasil. Um ano depois, abrimos escritório em Santiago, no Chile. No final do mesmo ano, em Buenos Aires. Do México para baixo, as principais operadoras compravam joguinhos da gente e vendiam para os seus clientes. Né? Então, a gente começou a criar uma estrutura que escalava. O time começou a crescer rápido, né? E a empresa começou a acelerar um pouco mais o crescimento, porque a gente tinha uma demanda que vinha, na verdade, dos clientes das operadoras. A gente não precisava criar uma base própria de clientes, né? E o interessante é que até 2007 a gente viveu, né, mil maravilhas. Mas em 2007 eu fui convidado para almoçar com os dirigentes de uma operadora. E aí eles falaram, Gustavo, agora não é mais 50-50. Agora nós vamos fazer divisão de receita 30% para a Samba e 70% para a gente. Porque a gente estava perdendo valor. O que era valor no primeiro momento, porque só a gente tinha os joguinhos, né, naquela quantidade. 2-3 anos depois, mais gente falou, não, é só buscar jogo lá fora e trazer. Então faço também. E aí virou commodity. Aí commodity é guerra de preço. Todo mundo começou a esmagar a gente. Eu voltei pro meu time em Belo Horizonte e falei, gente, ou a gente reinventa o negócio, ou ele vai acabar. Não tem como a gente continuar no mercado em que eu vendo para 4 operadoras no Brasil e que essas operadoras estão começando a diminuir minha margem, né? E a tendência é que isso continuasse. E a gente começou a imaginar para onde o mundo vai caminhar, né? E uma das coisas que veio na nossa cabeça é que o mundo ia caminhar para vídeos. Que à medida que as pessoas tivessem mais banda de internet ou uma qualidade melhor de banda de internet, as pessoas iam ver mais vídeo na internet. Que é exatamente o que acontece hoje, né? Hoje vídeo, WhatsApp tem vídeo, Instagram, LinkedIn, né? A gente vê vídeo no YouTube ou no Netflix, às vezes vídeo no Netflix em 4K, né? Ou Full HD e tal, mas a gente vê porque tem banda e barata. Na época ninguém tinha, 2007, quem tinha 1 mega pagava R$150 para ter 1 mega em casa, que não dava para ver vídeo. Então, nós imaginamos que existia uma oportunidade ali da gente criar um YouTube para quem não quisesse colocar o conteúdo dele dentro do YouTube. Então, na nossa cabeça, a primeira coisa que veio era que empresas de televisão não iam querer colocar o conteúdo dela no YouTube. Ela ia querer criar seu próprio YouTube. E aí a gente falou, vamos criar um YouTube white label. Vamos criar uma versão do YouTube aqui que eu posso vender e cada emissora cria a versão em cima. E essa foi a ideia inicial. Eu não sei programar, eu sou formado em marketing. Chamei um menino da Samba que depois virou meu sócio e tal, que é o Rodrigo. Falei, Rod, a gente precisa achar um programador, porque eu não conheço ninguém aqui em BH e tal. E ele falou, Gustavo, tem um cara lá em Barbacena, que ele é de Barbacena. Tem um cara lá em Barbacena que ele invadiu o site da Coca-Cola e fez um monte de gente de Barbacena ganhar uma promoção da Coca. Ele é o cara mais fera que eu conheço
de programação. E aí eu fui atrás desse japonesinho e tal, falei, já, tá vendo esse site aqui, chama YouTube? Ele, legal o site, então copia ele pra mim mudar a cor. Aí ele copiou o YouTube e tal, fez uma cor diferente. E aí eu falei, vou vender isso então pras emissoras, né? Mas por não conhecer ninguém nesse mercado, eu comecei a ler muita revista e tal. E eu tava lendo uma revista chamada Teletime, que é uma revista de televisão com tecnologia, e tinha uma diretora da Band falando, né? Silvia Saad. O dono da Band chama Johnny Saad. A diretora da Band, né, tá escrevendo aqui, possivelmente ela é parente, né? Entrei no Google, descobri que ela era parente do Johnny e falei, esse povo é muito rico, né? Vai em muita festinha e tal, não sabe se me conheceram, vou mandar um e-mail pra ela. Eu não tinha o e-mail dela, comecei a tentar, né? Silvia.saad, Silvia Saad, tudo junto e tal, pra ver se algum caía na caixa dela. E fiz um e-mail muito amigável, assim, oi Silvia, tudo bem? Como é que tá o Johnny, né? Queria te apresentar uma plataforma de vídeo e tal. Beleza, deu 2 dias depois, volta um e-mail dela. Esse e-mail tá na porta da minha empresa. Oi, Gustavo, tudo bem? Johnny mandou um abraço. Mas olha só, eu curto só da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas vou te apresentar pra Lisbeth, que é a diretora de TI da Band. E aí eu fui lá, né? Fui muito bem recebido pela Lisbeth e o time, né? Amigo da família e tal, a gente é sempre bem tratado. E aí a Lisbeth falou, nesse momento nenhuma emissora de televisão sabe distribuir conteúdo sem ser via TV, via radiodifusão. Todo mundo aqui, meu time inteiro de engenharia é especialista na mesma coisa, entregar via radiodifusão. A gente não sabe entregar via internet, é outro mundo. E aí, ela gostou da plataforma, a gente acabou vendendo essa plataforma pra Band, né? E aí, por eu ser muito vendedor, acabei vendendo muito mais coisas que a gente tinha e tive que depois contratar um caminhão de desenvolvedores para entregar o que eu tinha vendido. E fui atrás de mais capital, aí achei um fundo de Belo Horizonte que era associado a um fundo na Califórnia, e esse fundo aportou na época uns 3 milhões de dólares, até 5 milhões de dólares. Qual que é o nome do fundo? Fear Capital. E na época era DFJ Fear Capital, né? DFJ é um fundo californiano e Fear Capital um fundo mineiro. E também era super novo, assim, em 2008 a gente conseguiu levantar uma quantia significativa de capital com fundo de Venture Capital, que ninguém falava nisso também aqui no Brasil. E aí começa a nossa história de Samba Tech, né? Até então era Samba Mobile. Uhum. E abrindo essa porta na Band, ficou mais fácil para você chegar nos outros grupos de mídia? Como é que foi essa expansão aí? Então, um ano depois, a gente tinha 8 dos 10 grandes grupos de mídia como clientes, né? Então, Globo, SBT, Band, Record, Grupo Abril, alguns grupos regionais, então, né, em Minas, o grupo Diário Associados, então a gente tinha os principais players da indústria estavam com a gente. E a gente criou uma teoria a partir daí, que a gente passou a segui-la, né? E essa teoria está muito também explícita lá na nossa parede, que a gente chama de teoria dos pinos de boliche. Ele falou, vamos focar em um pino de cada vez? Quando a gente pegou essa indústria de mídia aqui, pegamos os principais players e depois fica fácil a gente escalar dentro dessa indústria, porque você entende qual que é o problema da indústria, né? Então, uma vez você pegou a Globo como cliente, é muito difícil alguém poder chegar para você e falar, não, acho que você não vai dar conta de suportar a minha demanda. Cara, mas eu tenho players muito grandes, né, usando a nossa plataforma. E aí a gente passou a usar essa metodologia, depois a gente foi para o mercado de educação. Pegamos a Croton, né, que é a maior empresa de educação privada hoje, acho que do mundo. Depois pegamos várias das grandes, então Grupo Ser Educacional, né, vários outros players, Laureate e outros que passaram a usar a nossa tecnologia, também na mesma linha dos pinos de boliche. A parte de concurso público também, a gente pegou os principais players de educação para concurso no Brasil. E aí resolvemos, então, há algum tempo, entrar no mercado corporativo, que é o grande mercado, pegando também, sempre nessa lógica, os principais players das indústrias. Então, isso foi nos guiando, né? Nos deu um guia de crescimento interessante, numa época que não tinha muita educação sobre isso, sobre como escalar um negócio, como montar um negócio que crescia. E aí eu acho que o maior erro nosso aconteceu aí, porque se eu volto no passado, assim, às vezes eu relembro, né, lá atrás, eu acho que o maior erro da Samba foi ter apostado em mercados que não eram tão grandes, né? Então, se pegar mercado de mídia, ótimo, mas tem 4, 5 grandes players de mídia no Brasil. Como assim? Eu vou vender para 5 empresas e acabou o mercado. Aí depois mercado de educação, super concentrado também. Por mais que seja um grande mercado, mas está concentrado. Quem tem escala são, né, umas 8 ou 10 empresas que têm muita escala. O resto são grupos muito pequenos de educação. E aí, então, depois que a gente passou a olhar para o mercado corporativo, que é o grande mercado para a utilização de vídeo dentro de treinamento corporativo e tudo mais, que é onde a gente tem crescido ultimamente.
Antes de continuarmos, eu queria dar um recado de um dos nossos patrocinadores. O Shark Tank Brasil está estreando a sua 4ª temporada. Sucesso de audiência, o programa traz empreendedores com os mais variados tipos de negócios que, em busca de investimentos, apresentam suas ideias para grandes empresários brasileiros. Nas últimas 3 edições, os Sharks, como são conhecidos os investidores do programa, apostaram quase 28 milhões de reais nesses negócios. O Shark Tank Brasil estreia sua 4ª temporada no dia 28 de junho e é exibido todas as sextas-feiras, às 10 da noite, no canal Sony. Agora, Gustavo, eu queria entender qual que foi o momento mais difícil que você passou na frente da Sambatec, né? A gente fala muito desse crescimento e tudo mais, mas teve um período que foi crítico para você, como empreendedor? O que teve de desafio aí ao longo dos anos? Teve sim, assim, na história da Samba a gente passou por várias reinvenções. Eu acho que até por ter a paranoia do meu avô, né, da história do meu avô de que, mas a gente é líder nesse mercado, vamos parar, não. Vamos para frente, vamos nos reinventar e tal. Eu sempre fui muito inquieto internamente. E isso fez com que muitas vezes eu acelerasse antes de estar pronto para acelerar, né? Então a gente já chegou a abrir escritório em São Paulo, depois ter que fechar o escritório, voltar para trás porque a gente achou que não estava pronto para expandir a nossa cultura é muito forte. Até a falta de capital mesmo. E um outro momento interessante foi quando eu imaginei que eu comecei a olhar a nossa empresa e falei, a gente é super legal. A empresa é a 2ª melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais pelo Great Place to Work. A gente é a 4ª melhor empresa de TI para se trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work e tal. Mas a gente não tá chegando, a gente não tem crescimento expressivo mais, a gente deixou de ser inovador, a gente deixou de... Então a gente virou um playground muito legal. E aí eu trouxe uma executiva da Ambev para ser minha diretora lá com uma missão. Eu não quero que essa empresa vire Ambev, mas eu também não quero que a gente seja um playground mais. Foi muito difícil, porque a gente teve que mudar a cultura, né? Várias pessoas saíram porque acharam que não fazia mais sentido, né, como cultura aquilo, e eu entendo perfeitamente, porque não era o que a gente vendeu quando ele entrou, né? A gente vendeu quando ele entrou que era só um lugar legal, mas que não era um lugar legal que você também precisaria entregar a meta, e que você seria cobrado por isso, e que você poderia ser demitido, inclusive, por isso. Esse balanceamento fez muito bem pra gente, porque a gente deixou de ser uma empresa onde tudo tinha que ser legal e as pessoas eram muito leves, muito soft e tal, mas a gente não tinha discussões pesadas, a gente não corria, se não chegasse atrás da meta, se a gente não conseguisse alcançar a meta, tudo bem, para virar uma empresa que, gente, você pode trabalhar do jeito que você quiser, você pode trabalhar em casa, você pode vir vestido do jeito que você quiser, não tem horário e tal, mas tem que entregar resultado. E aí a gente implementou muito pesado uma cultura de cobrança por resultado que mudou, mexeu muito comigo, gestores. Eu tive que mandar embora 4 diretores, né, numa reunião só. Então, acabou que mudou muito o nosso dia a dia a partir daí. E são decisões muito difíceis. Sim. Quando foi isso, mais ou menos? Então, esse movimento começou lá para 2012, assim, mas quando eu trouxe a diretora, tem 2 anos que eu trouxe a executiva da Ambev para ser nossa diretora de operações, porque aí eu queria dar um choque mesmo. E aí teve uma mudança grande no quadro da empresa, porque a gente realmente passou a também querer internamente um outro perfil. A gente tinha uma cultura também de queimar a caixa, né, para crescer. Então o que vem no Vale do Silício, que é vendido. E aí, há alguns anos, eu trouxe como investidor o Zé Augusto Skin Cariol, que era um dos donos da Skin, que foi vendida. E pouco tempo depois da venda e tal, ele entrou como acionista da empresa. Ele é um acionista relevante no negócio. E ele trouxe uma cultura muito mais pesada, de indústria. Ele falou, não, na Skin a gente não aceitava perder dinheiro. Porque não tinha essa de, eu vou crescer mais, mas vou queimar a caixa e tal. E aí a gente passou a olhar com muita seriedade essa questão do caixa, de não imaginar que tem dinheiro infinito no mercado, que eu posso levantar rodadas A, B, C, D, E. Hoje a gente trabalha para não levantar mais capital, para crescer com vida própria e tal, e tem dado certo. Mas isso exige uma mudança muito grande de mentalidade do time inteiro, né? Que é muito pesado. E hoje vocês já pararam de queimar a caixa? Como é que está o desenvolvimento da operação? Paramos, desde o final do ano passado. Agora tem aí, às vezes, um mês ou outro, principalmente com variação de dólar, a gente ainda tem um custo muito alto em dólar, mas a gente tem diminuído
crescido significativamente, assim. A gente já gera caixa em alguns meses, um mês ou outro a gente tem alguma queima. Mas o que eu aprendi nesses anos todos, 15 anos empreendendo no mesmo negócio, é que a gente não tá numa sprint, né? A gente tá numa maratona. Então não adianta eu ser muito rápido e durar pouco tempo, né? E eu vi durante todo esse tempo empresas nascerem, empresas saírem do 0 para 1.000 funcionários e desaparecerem um ano depois. Por quê? Porque aceleraram demais, só que a gente não está no mercado, diferente do mercado americano, onde você tem capital quase que infinito e você tem muita liquidez na bolsa também, então você consegue fazer IPO, mesmo queimando caixa. Você vê o Uber, né, continua queimando e fez IPO. Os principais players de tech queimam e conseguem ainda ter uma saída e ter liquidez. Aqui no Brasil chega uma hora que você não consegue mais capital. Então não existe essa lógica de tenho dinheiro infinito, posso queimar e crescer a todo custo, né? E eu passei a pensar de um jeito diferente, que é, eu estou muito mais interessado hoje em criar um legado, um negócio que se perpetue, que tem uma cultura forte, que impacta muitas pessoas, do que, né, fazer algo que eu vou crescer de 0 para 1.000 funcionários, mas vou desaparecer no outro ano. Então, o legado que vai sobrar disso muitas vezes vai ser um legado muito pequeno, né? Tem a questão de que muitas empresas você viu ao longo dos anos quebrarem por gastar dinheiro excessivamente. Tem também muitas que quebram por não se atualizar, né? Por não atualizar o negócio, porque o negócio surgiu quando era moda alguma coisa na internet e não continuou. Como é que você faz? O que você faz para a Sambatec não fazer parte dessa trajetória ruim aí, né? Desse mundo ruim das empresas? Muito bom. Eu tenho isso dentro de mim, assim, essa cobrança grande, né? Por sempre buscar o novo. E o que nos trouxe até aqui não é certeza de que vai nos levar até muito mais longe, visto a história, né, da minha família. Então foi legal ter vivido isso, né, ter visto, né, pô, olha como é que a minha mãe vivia e olha como é que eu fui criada, bem diferente, né? Assim, minha mãe viveu no mundo do luxo mesmo. Na samba, eu tenho uma regra que eu falo muito internamente, que está na parede também, que é uma regra do exército canadense. O exército canadense, eles têm uma regra de guerra que diz que se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Você tem um mapa na sua frente que fala que o mundo vai caminhar para lá, né? No caso do soldado, você tem um mapa, soldado, que fala que tem um rio passando aqui. Se olhar no chão não tiver um rio, não começa a nadar na areia, não. Acredita no que você está vendo. E a mesma coisa para a gente. Então o empreendedor, ele costuma muito projetar o futuro baseado no passado. Então como que a gente faz planejamento? Sempre olhando para trás a gente projeta o futuro. Mas o mundo não é assim. Novas tecnologias, né, tendências começam desacreditadas, as pessoas acham que nunca vai acontecer e de repente elas viram mainstream. E aí você vê várias mudanças de mercado que destroem empresas. Né? Daqui a pouco o Google faz isso, pum, acabou. Né? O que você fazia, cobrava por isso, daqui a pouco uma outra empresa faz de graça e seu negócio acaba. E vários acabaram assim. Então internamente a gente tem uma lógica de teste de novos produtos que ela é constante. Então a nossa plataforma de vídeo, que é a nossa vaca leiteira, dizendo assim, que é o que nos deu sustento, ela sustentou a operação de novos produtos. A gente tentou lançar um produto que era um Snapchat corporativo há 2 anos, a gente chamava Cast e tal, investimos uma grana nele, começamos a rodar em grandes empresas, mas o WhatsApp fazia o que ele fazia. Então, por mais que as empresas quisessem que seus funcionários se comunicassem através de um lugar onde tivesse histórico da comunicação, onde tivesse controle maior da comunicação, você não muda hábito com essa facilidade. Então, as pessoas continuaram a usar o WhatsApp no seu dia a dia e não usaram essa ferramenta. A hipótese era muito boa, mas não foi verdadeira. Falhamos, aprendemos com isso. Fizemos essa segunda ferramenta, que é o Samba Play, que é um Netflix White Label, porque a gente entendeu que muita gente vinha atrás da samba, e aí quando eu ofereci, eu falei, não, tem só uma plataforma. Mas o cara falou, não, mas eu sou médico. O que eu faço com uma plataforma de vídeo? Eu preciso de aplicativo, eu preciso de billing para poder cobrar o usuário e tal. A gente entregou uma solução de ponta a ponta, que tem desde cobrança do usuário, né, no final, com billing de cartão de crédito, boleto bancário, não sei o que, tudo isso já dentro da plataforma, até os aplicativos. E aí essa plataforma está crescendo super rápido. E aí agora estamos começando com uma outra plataforma, que é essa de treinamento corporativo, que já lançamos agora há algumas semanas com a Porto Seguro. Porto Seguro já está treinando mais de 100 mil corretores usando essa plataforma nossa. Ainda não está validada para falar, nossa, é a nossa próxima estrela dentro da empresa, não sei. Mas a gente está experimentando o tempo inteiro como que a gente pode agregar valor. Porque a tendência, né, de tecnologia é sempre você perder valor. Porque o que você faz hoje que tem muito valor, amanhã outro faz de graça, outro faz mais barato e tal.
o valor vai diminuindo cada vez mais. E aí a nossa busca lá dentro da empresa é como que eu crio camadas de valor. Então, quando eu adiciono mais serviços em cima da minha plataforma, eu estou oferecendo algo que tem mais valor. E dentro disso, falando ainda de futuro, muitas empresas brasileiras, startups, têm seguido 2 caminhos diferentes, né? Ou serem vendidas, 100% vendidas aí as operações, ou abrirem capital, né? A gente está finalmente vendo algumas aí saírem na bolsa. Isso está nos planos de vocês? O que vocês veem nesse sentido? A gente já foi muito abordado por empresas com interesse em comprar a Samba. Eu não acho que a Samba vai ser uma empresa para fazer IPO, né? A gente não tem o perfil de um IPO Nasdaq, eu acho que não é. A gente tá no mercado que é sexy, que é interessante, mas eu não acho que é o mercado mais sexy, mais interessante que tem no Brasil. A gente tem problemas muito grandes aí para serem resolvidos. E a Samba ajuda de alguma maneira, mas eu acho que a nossa saída pode ser uma venda estratégica. Já tivemos vários interessados, né, nesse tempo. Desde 2011 a gente recebe propostas de players de tecnologia, de infraestrutura e tudo mais, mas a gente nunca achou um fit com o que a gente acredita mesmo. Né? E aí uma vez eu tive com o Jorge Paulo Lema e perguntei para ele, né? Falei, Lema, a gente fica recebendo proposta o tempo inteiro e tal, quando é que é a hora de vender o negócio? Porque eu não sei, não quero vender. Pode ser que um dia a gente tenha que vender. Ele falou, Gustavo, tá certinho, eu acho que não tem que vender. Se um dia você for vender, você tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, ou você não tem mais vontade de ir pro trabalho. Então, um dia que você falar assim, pô, eu como empreendedor, não quero mais, não tô com vontade mais de trabalhar, de tocar meu negócio, pode ser que seja a hora de vender. Outro é, você acha que esse negócio vai ter um teto? Ou não, ele vai chegar até aqui, daqui não vai passar, eu queria construir alguma coisa maior e tal. Ou que você acha que ele vai afundar, né, em breve. Já que nenhuma dessas crenças eu ainda tenho, a gente não tem esse desespero. Como eu já tive um mindset de vou fazer um negócio e vou vender, né? E depois de um tempo eu coloquei na minha cabeça assim que, primeiro, eu não preciso vender e que não precisar vender possivelmente vai me fazer construir uma empresa muito sexy para ser vendida. E o que você achou de ter sido chamado lá em 2015 pelo site Business Insider de Mark Zuckerberg brasileiro? Essa é uma comparação que você gostou na época, você gosta, hoje se identifica? Então, uma das coisas que eu sempre tive comigo, e por causa da minha família e tal, é a simplicidade. Eu nunca deixei meu ego ficar muito inflado com coisas que apareciam, porque eu acho que isso que atrapalha a vida de qualquer pessoa. A partir do momento que o cara passa a se achar demais ou se colocar numa posição acima de outros, quem quer que seja, eu acho que aí perdeu o valor total, assim. E pra mim o mais legal era ser o contrário, assim, tá no meio de um monte de gente chique, igual hoje eu tava numa reunião de conselho do Instituto Ayrton Senna, que eu sou conselheiro lá, só presidente de empresa gigantesca e eu de moleque, né? E eu de calça jeans, e todo mundo de terno, não sei o que e tal. E eu acho legal isso, assim, tipo, não quero ser igual os caras, não quero ficar vindo aqui de gravata, não quero mostrar alguma coisa que não preciso mostrar. Quando veio esse negócio de Mark Zuckerberg, primeiro que não é o cara que eu admiro. Falo assim, nossa, né, o cara que eu queria conhecer, o cara que eu queria ser igual, parecido, não é, nem de longe. Né? Segundo que meu business não é B2C, então não tem nada a ver, assim, falar, o Gustavo tá construindo um negócio, não. Às vezes o Fabrício da Movile pode ser mais o Zuckerberg brasileiro do que eu, né? Não acho que eu tenho nada para ser comparado, assim, não gostei, é que não gostei, é porque não achei que tenha a ver comigo. Como é que você vê o cenário atual para as startups brasileiras? A gente tem muitas aí, né? Que fase que a gente está do mercado aqui? É comparável com algum momento dos Estados Unidos? Como é que você vê esse desenvolvimento? Eu acho que é a corrida do ouro, assim. Como qualquer corrida do ouro, você vai ver um monte de gente correndo atrás e alguns vão conseguir chegar lá na frente, né? Isso aconteceu em todas as corridas tecnológicas e poucos realmente vão conseguir chegar lá. Mas é importante que a gente tenha um funil, porque se não tiver funil, a gente só tá vendo agora surgirem as Stones, né, os big players de vários mercados que têm aparecido. Essas empresas só têm aparecido e têm feito o IPO lá fora e tudo mais, porque existe um funil aqui atrás para várias falharem antes. Né? Essa é a lógica do Vale do Silício. Para um Facebook nascer, você tem que ter 1 milhão de empresas que vão dar errado.
E nos Estados Unidos abre e fecha empresa o tempo inteiro. Você conversa com empreendedores lá, fala, não, já tive 5 empresas, 3 falharam, uma eu vendi e outra virou uma empresa de bilhão. Isso é muito comum. Aqui ainda não é assim, porque falhar ainda para o brasileiro é muito pesado e burocraticamente é muito pesado. Fechar uma empresa ainda é muito pesado. Mas a gente vai viver essa era agora. Primeira era do todo mundo querendo entrar. Onde eu vou, em empresas, tem alguém querendo sair da empresa para criar uma startup. Então, querendo largar o trabalho de 20 anos porque não aguenta mais, quer criar uma startup, como se fosse resolver todos os problemas. E muitas vezes sem o perfil empreendedor. É importante ter isso, porque isso aí que vai dar o volume para a gente ter consolidações lá na frente. Lógico, vão ter mais players que vão crescer num ritmo legal, como a Samba, por exemplo. Vocês vão ter essas empresas que outro dia eu estava com o Sérgio, CEO da Creditas, cresce 6 vezes ao ano. Então é um ritmo extremamente acelerado. Vai terminar o ano com 1.000 pessoas, começou com 600, vai terminar com 1.000, faturamento crescendo loucamente e tal. Então esse tipo de player é uma exceção. Mas ele é que puxa todo mundo, né? Ele é o jogador de futebol que faz sucesso e aí tem a base lá que a maioria não vê, que não vai dar certo. E esse é o jogo, assim. E uma vez eu tinha feito um curso no MIT e estava em Boston, no aeroporto esperando para pegar um voo para São Paulo. E aí eu sentei de um lado, eu lembro direitinho assim, tinha uma grávida, e eu levantei e falei, não, por favor, senta aqui e tal. E sentei do outro lado, assim, tinha um indiano lá, sentei do lado do indiano, adoro conversar com o indiano. E aí comecei a falar, sou inteligente pra caramba e tudo. Eu falei, tal, o que você faz, né? Tal. E ele falou, trabalho com educação e tudo. Eu falei, que legal, eu tenho uma empresa, isso era 2007. Tem uma empresa que faz plataforma e tal, a gente está querendo entrar nesse mercado, a gente está no mercado de mídia. Fiz um pitchzinho do que a gente estava fazendo, né, com as emissoras de TV, para quem que a gente estava querendo vender e tudo mais. Mostrei nossa solução, mostrei um pitchzinho bem legal para ele. E ele falou assim, nossa, Gustavo, eu sou diretor do MIT e eu vou te colocar num programa que chama G-Lab, que é um programa chama Global Entrepreneurship Program do MIT, que a gente escolhe 40 startups no mundo e a gente ajuda essas startups até o dia que você pedir para parar. A gente não te ajudar mais, é de graça. A gente vai mandar os alunos para ficarem lá em Belo Horizonte durante um mês e o programa dura 6 meses à distância e depois eles ficam um mês em loco, né, em BH, com o professor e tudo mais, te ajudando no problema que você quiser. Você vai falar pra gente, eu tenho problema disso. Os caras vão trabalhar nisso aí e depois vão lá para ajudar a implementar, a resolver esse problema. Depois voltei para BH, mandei a ficha lá que ele tinha pedido e tal. A gente entrou no programa, a gente está no programa há 10 anos, a gente é a empresa mais antiga nesse programa. Já veio aqui gente que era da Apple, do Facebook, do um monte de empresa, Netflix, um monte de empresa gigantesca que ensinaram pra gente várias coisas legais. Então tem muita coisa que a gente ganha no nosso dia a dia em ser uma pessoa simples, conversando com os outros, né? Abrindo as portas, falando das ideias, ajudando, né? Eu fundei a Associação Brasileira de Startups, eu fundei agora o Instituto Êxito com o Janguier, né? Diniz, que é dono do Grupo Ser Educacional, e vários outros empreendedores para ajudar também pequenos empreendedores, dando mentoria, curso, palestra, vamos fazer um monte de coisa de graça para esses empreendedores para ajudar, porque eu acredito que o Brasil vai mudar com os empreendedores, mas eu acredito de verdade na simplicidade. A partir do momento que o empreendedor se colocar numa posição diferente, né, de que é melhor do que os outros, aí vai deixar de funcionar. E quanto mais aberto a gente for, quanto mais próximo a gente for das pessoas, mais impacto a gente vai causar positivamente na sociedade. Na semana que vem, a gente volta com mais. Antes de terminarmos, não esquece de seguir a gente no aplicativo que você usa. Assim, você não vai perder nenhum episódio. Eu sou Letícia Toledo, responsável pela produção e roteiro desse podcast. A captação de som é do Matheus Reinert e a edição do Paulo Vinícius Lima Souza. Até a próxima!